é uma etapa, um processo durante a execução da nossa receita, né? Que é extremamente importante, porque se você não tiver uma receita equilibrada, eu fiz uma receita de pão da Gabriela, funcionou, a massa ficou linda, só que eu não assei do jeito certo e o meu resultado ficou ruim. Então, a diferença, né, de você conhecer ou não o seu forno vai estar quando você tem um resultado perfeito ou quando você tem um resultado final ruim, seco, duro, né, que não cresce bem. Então, é ali que você vai ver a diferença que faz você saber assar corretamente, você conhecer o seu forno, você saber lidar com o seu forno corretamente. Porque cada forno muda. Mas eu uso da mesma marca sua, né? Não tem problema. Tem diferença, mesmo os mesmos fornos, mesmo as marcas sendo iguais ali, tem diferença de um forno para o outro, regulagem, né? Então a gente precisa conhecer muito bem o forno que nós temos em nossa casa. Quando a gente retira o glúten da alimentação, né, por necessidade, ou seja, por uma doença celíaca, por uma alergia ao trigo, o recomendado é a gente trocar o forno, né? Então, muitas pessoas, quando foram diagnosticadas com essas doenças, esse tipo de doença, trocaram o seu forno. E aí, pode ser o seu caso. Mas eu não conheço o meu forno ainda. Eu acabei de comprar, né? Acabei de trocar ele. O forno, ele é o responsável, né? Por ajudar ali no crescimento do pão. Por quê? Porque os gases, eles fermentam mais a massa, eles crescem mais a massa quando estão em contato com o calor, né? O calor que está presente no forno. Então, a gente tem expansão da massa, a gente tem os processos de firmeza da nossa massa, coagulação das proteínas, que vem através do calor do forno, gelatinização dos amidos, evaporação dos líquidos, que ajudam no crescimento também, na umidade da massa e na formação da casquinha do pão, do bolo. Então, o forno é um equipamento, um item extremamente valioso, extremamente importante durante o processo de execução das nossas receitas sem glúten perfeitas. É uma coisa que a gente precisa prestar atenção, tá? Então, tem alguns fornos, como eu disse, que têm comportamentos diferentes. Vou pegar o exemplo do meu, tá? O meu forno, ele não é velho, eu comprei tem uns 2 anos, então ele é um forno novo, né? Apesar de ter sido muito usado até hoje, ele é um forno consideravelmente novo. E ele, desde que eu comprei, ele tem diferença na temperatura. Então, a temperatura que está marcando no botão do forno é diferente da temperatura que realmente está lá dentro do forno. Essa diferença chega a 40 graus. Então, por exemplo, se eu coloco meu forno para aquecer, né, a 240, lá dentro do forno, o calor que tá lá tá correspondendo a 200 graus e não a 240. Então, tem erro sim, né? Tem diferença na temperatura, tem diferença de um forno para outro, tá? Tem diferença, né? Já que a gente tem diferença na temperatura, tem diferença também no tempo de cocção dos produtos. Tem diferença no tempo que eu levo para o meu forno pré-aquecer corretamente na temperatura indicada na receita, né? Então, tudo isso interfere no resultado.